Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de trabalho, estudos e, por que não, da vida. Pois é, a cada episódio sempre trazemos um convidado especial que compartilha com a gente um pouco do seu conteúdo especializado e que ajuda a sua vida a ser mais produtiva. Eu sou a Marília, mais uma vez, integrante da equipe dos Conceituados, e no episódio de hoje, mais uma vez, vou trazer a professora Simone de Ávila para falar um pouquinho sobre o estresse, algo cada vez mais presente na vida das pessoas, e quanto que isso prejudica na aprendizagem. Bom, rapidamente, a professora Simone, ela é doutora em Química pela USP, e especialista em neurociências e comportamento humano pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é criadora do canal The Best Professor no YouTube, que é destinado para professores universitários, e mais uma vez eu recomendo que você, ouvinte do podcast Conceituados, também conheça o canal da professora Simone. Professora, mais uma vez, obrigada pelo aceite no nosso podcast. E vamos lá começar esse bate-papo novamente. Primeira pergunta aqui o estresse, ele está presente cada vez mais cedo na vida das pessoas, né? A gente vê crianças, adolescentes ficando estressados, e isso tem sido muito comum, principalmente em ambiente escolar. Isso já há anos. Qual é a primeira preocupação em torno deste assunto? Oi, Marília, mais uma vez obrigada pelo convite, obrigada aí pela apresentação carinhosa. É um prazer poder contribuir aqui de novo com esse trabalho de vocês, tá? Mas vamos lá, né? Qual que é a preocupação em torno desse assunto? Eu acho que o primeiro ponto é que nós possamos entender o que é o estresse, né? Que, de certa forma, é a maneira como que o nosso corpo reage a uma situação de perigo. Então, o estresse, ele está associado a um mecanismo de defesa, né? Ele faz parte dos nossos instintos de sobrevivência, né? Então, se eu for pensar no homem que vivia primitivamente, que tinha que sair para caçar e tudo mais, né? O estresse, dentro desse aspecto, ele é o que mantinha essa pessoa viva, né? Ele é um mecanismo, ele é um instinto de sobrevivência. Então, quando a gente fala de preocupação, cada vez que nós apresentamos, né, um quadro de estresse, isso significa que, de certa forma, o nosso corpo, ele identificou uma situação de perigo. É como se essa pessoa se sentisse ameaçada. É isso que representa o estresse. Só que, biologicamente falando, o que é uma situação de perigo? É uma situação que, de certa forma, compromete a minha integridade física. Então, se eu sair para caçar e um animal me atacar, né, isso é uma situação de perigo, tá? O grande problema é que nós temos uma região no nosso cérebro que é responsável, né, pela imaginação, né? O que é imaginação? De certa forma, a gente conseguir mentalizar coisas que realmente não estão acontecendo. Então, a mesma imaginação que nos leva a ser uma pessoa criativa, também pode nos levar a ser uma pessoa ansiosa e que, de certa forma, fica submetido a medos constantes, né? Ou seja, é um pensamento excessivo em tempos futuros, muitas vezes. Isso pode levar a um quadro de ansiedade. Então, a grande preocupação que eu vejo nesse assunto é exatamente esse sintoma, né, de se sentir ameaçado, e muitas vezes são medos e ameaças que são imaginárias. Então, muitas vezes é fazer uma prova, prestar um concurso, perguntar para o professor, perguntar para o chefe, coisas do cotidiano, né? E isso desencadeia muitas vezes esse sentimento de ameaça, que o corpo reage da mesma forma, como se eu estivesse numa floresta e um animal me atacasse. Uau! Como o tema estresse é complexo. Sim. Mas assim, você falou que o corpo reage como se nós estivéssemos numa floresta, mas como
Como que o corpo reage ao estresse, então? Olha, eu diria que não é nem o corpo que reage ao estresse, o estresse é a reação, né? Então, vamos entender um pouquinho. Se eu, de certa forma, né, estou caminhando numa floresta e aparece um animal nessa floresta, né, que, de certa forma, ele pode me atacar, o meu corpo, ele tem todo um resultado, né, fruto desse estímulo. Qual foi o estímulo? Eu avistei o animal, ou eu ouvi, mas de certa forma eu tive algo, né, que me remeteu a esse animal, tá? Então, o que acontece? O corpo, uma vez que ele identifica, né, ou melhor, o nosso cérebro, uma vez que ele identifica que é uma situação de perigo, ele prepara o nosso corpo para essa situação de perigo. E aí nós temos 3 mudanças. Uma mudança que está associada à musculatura, né? Ou seja, essa musculatura gera mudanças na expressão facial. Então, uma pessoa que está amedrontada, por exemplo, ela tem o olho arregalado, ela tende a ir para trás, né? Como uma questão de fugir mesmo da situação. E nós vamos ter tanto essas alterações na musculatura, como alterações fisiológicas, então o coração acelera, transpiração aumenta, enfim, você tem toda uma alteração, né, aquele friozinho na barriga, esses são sintomas, tá? E nós vamos ter também alterações do ponto de vista de produção de substâncias químicas, então hormônios, adrenalina, cortisol. Então, o que eu digo para vocês é assim, nós vamos ter 3 tipos de respostas, né, do nosso organismo a uma situação de perigo. E essa resposta vai desde mudanças na musculatura, como mudanças fisiológicas e também mudanças químicas, né, de substâncias químicas no nosso organismo. E tudo isso por quê? Tá? Simplesmente porque se eu estou numa situação de perigo, todo o meu organismo para, né? É como se o cérebro mandasse uma mensagem assim: olha, para tudo, tá? Porque tem uma situação de alto risco. Todas as nossas energias agora vai ser direcionada para combater esse perigo. Né, digestão, por exemplo, para. Então, é comum uma pessoa passar por uma situação de estresse e ela fala, nossa, né, eu fiquei com uma dor de estômago e tudo mais. Isso é comum, né? Todo o organismo, ele para que a gente consiga centralizar, né, as nossas energias para manter a integridade física daquela pessoa. Por isso, ela é uma resposta biológica a uma situação de perigo. E, Simone, existem diferentes níveis de estresse? Olha, o estresse, ele é uma resposta emocional, né? Ele está associado ao nosso sistema emocional. E a emoção, ela representa um comportamento, é como eu reajo a um estímulo do meio. Então, eu costumo dizer que a gente tem 3 condições de estresse, né? E eu estou utilizando o termo estresse também voltado mais para uma linguagem popular, até mesmo para que a gente entenda, né? Para que as pessoas entendam. Mas se a gente for considerar a palavra técnica mesmo, o estresse seria um dos níveis. O termo correto do estresse é um dos níveis. Então, só para que vocês entendam, né? Tem um experimento que foi feito com um ratinho. Esse ratinho, ele ficava dentro de uma gaiola e próximo a essa gaiola era colocado um gato, né? E o que é interessante? À medida que esse gato ele estava distante da gaiola, o ratinho ele reagia de maneira diferente. Então, a uma longa distância, o que você observava, né? Que o ratinho, obviamente, que ele não tem a noção de que ele estava protegido ali dentro, né? Mas o que a gente observa? Os olhos arregalados e uma tendência a ir para trás, tá? Que é o que nós chamamos, né? O que nós entendemos como o medo. Tá? Então, o medo, ele está associado a uma condição de fuga. Então, eu identifico uma situação de perigo e eu percebo que eu consigo fugir dessa situação. Isso é o medo, né? Por isso que a gente fala que o medo paralisa. Realmente, essa é a função do medo, tá? Agora, à medida que você vai aproximando o animal o gato, né, dessa gaiola, vai ter uma situação em que esse ratinho tenta atacar o gato. E a gente vê nitidamente mudanças, né, na expressão, e ele faz essa posição de ataque. E o ataque, ele está associado ao sentimento de raiva. Então, quando nós estamos numa situação de perigo, uma dessas duas coisas precisa acontecer,
que é o medo ou a raiva. Nós chamamos isso de um mecanismo de defesa do nosso corpo que é conhecido por mecanismo de luta ou fuga. Por quê? O que é a fuga? A fuga é o medo. Então, eu identifico que eu posso fugir. Mas se não der para fugir, eu vou atacar. Então, se eu estou numa floresta, apareceu uma cobra, eu vou fugir. Mas se o animal me atacar, eu vou entrar em luta com esse animal. Então, esses dois sentimentos de raiva, né, e medo, eles estão associados a uma mesma situação. Então, isso vai depender da percepção, né, que a pessoa vai ter, se ela realmente consegue fugir dessa situação, ou se não tem jeito, ela precisa enfrentar. Agora, o que é cientificamente falando, né, como estresse? Se a gente for pensar no experimento do gato, o gato está distante. Conforme eu vou aproximando o animal, ele vai desencadeando o sentimento de raiva, que é o ataque. Mas existe um ponto, uma distância, né, entre o momento que o ratinho apresenta o medo, que é a fuga, e o momento que ele apresenta a raiva, existe uma distância certinha, que se eu colocar o animal ali, é onde esse rato, ele paralisa, ou seja, ele não apresenta nem a condição de medo e nem a condição de raiva, é como se ele tivesse uma condição intermediária. E isso seria propriamente dito o estresse, tá? Mas é lógico que as pessoas não sabem identificar isso, tá? Então, o medo e a raiva têm uma relação muito grande com o que nós conhecemos popularmente por estresse. Qual é a diferença entre o medo e a raiva e esse ponto exatamente onde ocorre o estresse? No estresse, ainda existe raciocínio lógico, ainda é possível pensar exatamente nesse ponto. Quando o medo ou a raiva estão associados, de certa forma, eu não consigo, né, ter racionalidade, porque uma grande quantidade de cortisol é liberado e esse cortisol atinge regiões, né, do nosso cérebro que estão associadas às memórias. Por isso que quando a pessoa, né, passa por momentos assim, ela desenvolve ações sem pensar, ela age por impulso e muitas vezes tem brancos de memória, né? Vai fazer uma prova, fica nervoso, não lembra de nada e depois que termina, tudo isso volta, né, para a racionalidade. Ah, por que eu não escrevi isso? Por que eu não coloquei aquilo? Tá? Então é muito interessante isso. Nossa, você foi falando, eu fui lembrando de várias situações, principalmente quando eu estava na faculdade, né? Às vezes o nervoso por estar mal preparada para alguma prova, para alguma situação, e realmente vinha esses famosos brancos, né? Que os alunos normalmente relatam, né? Quando tem prova. Eu mesma, como professora, já presenciei uma situação dessa na minha disciplina. Né, de aluno chegar a falar, nossa, eu não consigo, eu tô travado, eu não consigo fazer nada, eu não lembro de nada. E aí era claro e evidente a questão que a pessoa tava estressada, tava, sei lá. É muito comum, Marília, muito comum mesmo. Então, ainda mais no ambiente escolar, né? Eu acho que pega bastante, né? Mas pensando nessa situação do estresse em si, já surgiram outras perguntas aqui em torno de tudo que você falou até agora, para a gente direcionar aqui, quais são os gatilhos mais comuns, né, que desencadeiam uma reação estressante numa pessoa? Então, o estresse, ele está associado, né, ele é uma resposta emocional, e as emoções, elas estão associadas com experiências que nós tivemos. Então, assim, só para que você entenda, né, se nós formos pensar numa criança, vamos imaginar um bebezinho, uma criança pequenininha, né, essa criança, ela veio ao mundo, ela ainda não tem experiências, ela não vivenciou muitas coisas ainda. E o cérebro dessa criança, principalmente, né, a parte emocional do cérebro, começa a ser amadurecida, começa a ser formada a partir das experiências que ela vai tendo. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um bebezinho lá e um gatinho se aproxima desse bebê, né, dessa criança. E aí a criança vai lá, acaricia o animal, né? E o animal, por exemplo, arranha, ataca, né? Só um exemplo para a gente entender, tá? A partir desse momento, essa criança, ela passa a ter uma experiência que nós chamamos como uma experiência de valência negativa, né? Ou seja, ela teve uma experiência com o gato, né? E o gato machucou, tá? A partir daí, substâncias químicas são liberadas. Então, quando tem o ocorrido, substâncias químicas são liberadas que marca aquele evento, tá? E aí, num segundo momento, na outra semana, passou um tempo,
essa criança, ela recebe estímulos desse gatinho. O que seria o estímulo? Talvez ouvir o miado, ouvir ele caminhar, ou avistar o animal. Tudo isso são estímulos. A partir do momento que ela recebe esses estímulos de uma maneira não tão racional, mas aquele gatilho passa a ser, de certa forma, ocasionado ali. Então, o que ocorre? Né? O próprio gatilho é simplesmente os estímulos de estar avistando o animal. E, consequentemente, essa criança, ela vai desenvolver o medo, ela vai querer fugir do animal, ou se o animal se aproximar dela, pode ser que ela tente também, né, atacar o animal. Então, assim, como que a gente pode responder essa pergunta, né? Quais são os gatilhos? Esses gatilhos, eles dependem muito das experiências que essa pessoa teve. E eu não falo isso no sentido da gente tentar resgatar agora as experiências, mas aquela pessoa que, de certa forma, não consegue fazer uma prova, não consegue falar em público, possivelmente aí no passado, ela teve alguma experiência que talvez ela nem lembra hoje, mas que de certa forma desencadeou isso. Então, os nossos medos, as nossas raivas, toda essa situação, de certa forma, elas foram construídas a partir de vivências que nós tivemos. E é claro, se nós formos pensar como um mecanismo de defesa, obviamente, se uma pessoa é rude comigo, uma pessoa, né, acaba estando estressada e desconta em mim também, a probabilidade de eu acionar o meu mecanismo de defesa e também ser agressiva é grande, tá? Porque faz parte dos nossos instintos humanos, são instintos de sobrevivência. Quando você falou que se alguém chega na gente de uma forma mais ríspida, né, descontando na gente tudo que passou, que é uma coisa normal a gente acabar tendo a reação, né, isso me fez lembrar a lei da física, né, lei da ação e reação. É isso mesmo. Então, enfim, vamos lá. Então, já que eu toquei no assunto aí, questão de novo, né, de escola, né, de educação, com relação à aprendizagem, quanto que o estresse pode afetar? Então, se nós formos pensar que o estresse, de certa forma, ele bloqueia a racionalidade, né? Principalmente quando eu falo num quadro mais voltado ao medo, ao nervosismo e à raiva, a pessoa, quando ela está nessa condição, ela não tem racionalidade. Então, não tem como você falar que uma pessoa vai aprender numa condição dessa. E se nós pensarmos até num professor, não tem como ele dar uma aula de qualidade também se ele está num quadro alto de estresse. Porque não é essa a função do estresse. A função do estresse é te proteger de uma situação de perigo. Então, se eu estou passando por, né, seja um assalto, ou se um animal está me atacando, esse mecanismo precisa ser acionado, né, que é o que nós chamamos de mecanismo de luta ou fuga. E para essa situação, eu não preciso de raciocínio lógico, né, até mesmo se eu for pensar, se eu estou sendo atacada por uma cobra e eu for pensar no que fazer, às vezes nem dá tempo, né, de eu conseguir me salvar. Então é isso que a gente precisa começar a entender. Não é um quadro favorável a um processo de aprendizagem, muito pelo contrário. Nós temos várias substâncias químicas, inclusive, que vão ser liberadas nesse processo, que não condiz com isso. Então, o que a gente precisa pensar é, para que eu consiga realmente ter aprendizagem, eu preciso estar num quadro emocional que nós chamamos de estado de recurso, que é o oposto a essa situação de medo, raiva e estresse. Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa começar a trabalhar. Preciso estar emocionalmente bem, e quando eu falo emocionalmente bem, não estou dizendo que o estresse é ruim, não, porque se tiver uma cobra me atacando, eu preciso realmente ativar isso. Mas estar emocionalmente bem é você ter um quadro emocional que seja adequado para aquele momento que você está vivendo. Então, eu preciso ter um quadro com baixos níveis de cortisol para que eu realmente consiga processar, né, para que o meu cérebro realmente consiga processar essa informação. Então, diante de tudo isso, o estresse, então, ele pode afetar a saúde da gente de alguma maneira? Sim, nós precisamos entender que o estresse, em algumas situações, ele é necessário, né? Então, como eu disse, apareceu uma cobra, eu preciso acionar o meu sistema de luta ou fuga. O grande problema é quando eu passo por momentos assim todos os dias,
né? Então, o meu corpo, ele começa, né, a produzir cortisol numa grande quantidade, né? Como eu disse para você, eu tenho a parada de vários órgãos, então a digestão para, porque todo o meu corpo está concentrado para me proteger daquele perigo. Então, tudo para. Então, a pessoa começa a ter, muitas vezes, problemas de digestão, porque a digestão para. Aí ela come, a digestão não acontece, aí vem os problemas gástricos, né? A pessoa começa a desenvolver inflamações, porque as inflamações é uma forma do corpo tentar contribuir para a cicatrização de feridas. Por quê? Porque se eu estou na floresta, o animal me ataca, o risco de cortes é grande. Então, é comum a pessoa ficar estressada e começar a aparecer espinhas ou desenvolver outros processos inflamatórios, né? Aquela vontade de ir ao banheiro toda hora, né? De urinar toda hora. É comum quando a gente fica nervoso, porque tudo vai parando, né? Então, é isso que a gente precisa começar a entender. Existem algumas doenças, tá? Que elas são características de um indivíduo que passa por estresse constantes, né? Então, a gente precisa começar a entender isso. É claro que o corpo se regenera desse quadro de estresse. E até mesmo liberação, né, de açúcares, enfim, a gente tem toda uma mudança química no nosso corpo. E se eu passar por isso constantemente, vai chegar um momento que o meu corpo não consegue mais voltar para aquela situação saudável, né? Então, eu posso sim refletir, isso pode sim refletir na saúde. Mas aí eu te pergunto, e o estresse, ele pode, então, também afetar o sono? Bom, essa é uma pergunta que eu acho que deve fazer muito sentido, né? Porque quando a gente está estressado, é um pouco difícil até de conseguir pegar no sono, né? É fato isso? Sim, porque vamos pensar assim, né? Qual é a função do nosso sistema de luta ou fuga? De me proteger de um perigo. Então, se eu for pensar num homem lá na floresta, o que significa o perigo? Que ele precisa ficar atento, né? Então, eu não posso dormir se tem um animal aqui, se eu estou ameaçada e tem um animal me atacando, tá? Então, assim, altos níveis de cortisol, ele vai bloquear o sono, né? Então, por exemplo, ficar estressado à noite, por exemplo, não é algo muito. Brigar com alguém à noite não é algo muito saudável, pensando nesse aspecto, né? Porque vai sim afetar o sono. E o sono, enfim, ele tem um papel, né? Voltando para esse lado de aprendizado que nós estamos trabalhando, ele tem um papel fundamental, porque eu preciso, de certa forma, né, praticar aquela informação, né, que eu estou estudando, que eu recebi naquele dia, né, e as minhas redes neurais, que é o que realmente vai efetivar aquilo no aprendizado, elas são reconfiguradas enquanto eu durmo. Então, eu preciso ter uma boa noite de sono para que eu consiga aprender, né, para que aquele aprendizado realmente seja efetivado. Então, o estresse, ele não só afeta no sono, que, de certa forma, vai afetar na maneira como o indivíduo está aprendendo. Ah, entendi. Sono é sempre muito importante, né? Bom, como podemos, então, minimizar os efeitos do estresse e potencializar o aprendizado, já que você comentou da questão aí, remetendo para a aprendizagem novamente? Bom, existem formas, né, que a gente fala da pessoa descarregar o estresse, né? Às vezes sair para correr, dançar, fazer alguma coisa, né, que a pessoa coloque aquilo para fora é uma forma, tá? Mas falando um pouquinho na parte do gerenciamento das emoções, eu não gosto de usar o termo inteligência emocional, porque remete a uma forma, né, acho que até um pouco desagradável, né? O que a gente precisa é saber gerenciar as emoções. Então, o que é saber gerenciar? É eu conseguir identificar que a situação que eu estou vivendo, ela não é favorável ao estresse. E eu gosto de dar exatamente o exemplo da pandemia, né? Por que o exemplo da pandemia? Porque é o momento que nós estamos com ansiedade, com estresse, com tudo, né? E isso, de certa forma, não contribui, porque se nós pensarmos na pandemia como um problema, né, um problema da humanidade, e eu sei que existem questões políticas, questões de saúde, mas eu acredito que todos nós
temos, né, de certa forma, uma contribuição nesse problema, seja como professor, seja como cidadão, como que eu faço as coisas de modo consciente, né, para contribuir para que tudo isso, né, para que esse problema minimize e seja resolvido mais rapidamente. Então, onde eu quero chegar? Eu só consigo agir com sabedoria e fazer a coisa certa, de maneira racional, se eu não estou num quadro de estresse. E além disso, que acho que é um ponto que eu não mencionei, mas a nossa imunidade, ela cai também com a liberação de cortisol. Então, é tudo que a gente não precisa nesse momento de pandemia. Então, é isso que eu preciso entender, identificar o que eu estou sentindo e verificar que isso não é condizente com a situação. Eu preciso estar num outro contexto emocional que eu consiga agir com sabedoria. Como que a gente pode fazer isso? Que aí eu acho que vai a fundo na sua pergunta, né? O ponto-chave, né? Existem algumas técnicas que nós chamamos de técnicas de atenção plena. A meditação é uma delas, ou a gente pode fazer isso até de uma forma mais simples, né? Eu gosto de brincar, eu posso pegar uma caneta, ficar movimentando a caneta e contar quantas vezes essa caneta ela está se movendo, ou seja, exercícios que, de certa forma, vão manter a minha atenção, e isso desativa uma região do nosso cérebro, que é a amígdala, que está associada com esse mecanismo de defesa, com essa sensação de ameaça, tá? Uma outra estratégia também que eu gosto de mencionar é um estudo de Harvard, da professora Amy Cuddy, que ela fala das posições, porque para cada situação emocional, nós temos uma posição característica, né? Então, por exemplo, o medo, o olho arregalado, a raiva, né? Aquelas rugas na testa, entre as sobrancelhas, existe uma postura característica, né? E uma pessoa que ela tá animada, que ela tá, né, numa postura de empoderamento, vamos dizer, normalmente ela tá com os braços erguidos, né, com o peito para frente. Se a gente pensar num atleta, quando ele vence uma competição, ele levanta os braços e põe o peito para frente. Então, existem exercícios dessa forma, porque toda condição emocional, ela tem uma alteração na musculatura, uma alteração fisiológica e uma alteração do ponto de vista de substâncias químicas. E a maneira como eu interpreto tudo isso é o sentimento, é o medo, é a raiva, né? É como a gente está sentindo tudo isso, como o meu corpo sente tudo isso. Então, quando você faz uma alteração, né, na sua musculatura, na posição, de certa forma, são exercícios que podem auxiliar na mudança de produção de substâncias químicas, e isso vai trazer alterações em relação ao seu estado emocional, tá? Então, existem estratégias, né, pensando nessa forma, de você tentar mudar a sua posição, de modo que você consiga sair daquele estado emocional. A gente diz que esse é um dos pilares da inteligência emocional, que é você identificar o que você está sentindo, verificar que isso não é condizente e conseguir mudar essa situação, né? E se você conseguir sair dessa situação de estresse, é claro que você vai potencializar o seu aprendizado. Porque se você sai da sua condição de estresse, você volta a ter racionalidade. Esse é o ponto-chave, né? Então, minimizar esses efeitos é realmente tentar se envolver em coisas que sejam positivas, né? Em vez da gente, muitas vezes, acessar, ficar na internet, e eu sei que tem muita coisa ruim e que às vezes a gente precisa ver mesmo, porque está acontecendo, às vezes, próximo, a gente precisa saber disso, mas a gente também precisa minimizar um pouco isso, né? Tentar fazer uma rotina com coisas que sejam positivas, né? Seja ouvir uma música, né? Fazer uma coisa que te faz bem, brincar com o cachorro, brincar com o filho, mas a gente também precisa começar a potencializar essas atividades que sejam positivas, né? Principalmente quando você identificou que está naquela situação de estresse, né? Então, sempre voltar para essas questões. Uma vez que você minimiza o estresse, obviamente, você potencializa a sua forma de aprender. Ah, legal, bacana. Ainda bem que a nossa conversa não foi estressante, né?
Até porque eu adoro conversar com a professora Simone, sou uma privilegiada aí de sempre estar fazendo os episódios com ela, e espero, ouvinte, que você também goste tanto quanto eu. Professora, de novo, agradeço pela sua participação, por tanta riqueza de conteúdo que você sempre traz para a gente, e obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Marília. Espero mais uma vez ter contribuído com vocês. E vocês, ouvintes, mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.